Olá a todos, eu sou Herbert Gonçalves para o site Blender Web. No dia de hoje eu vou estar demonstrando então algumas técnicas utilizadas em restauração fotográfica. Nós vamos estar vendo então as principais ferramentas que você vai poder utilizar para este fim. E eu espero então que você goste deste tutorial e que ele seja então útil para que você possa então estar fazendo restaurações fotográficas então no âmbito da sua família, para os amigos. Aqui eu tenho então um andamento do estudo que eu estava realizando. Agora vamos iniciar novamente do zero e eu vou demonstrar então como nós poderíamos fazer para podermos então restaurar esta fotografia, beleza? Bem, o primeiro passo em qualquer projeto de restauração então de imagem é obter uma versão digital da foto. Isso normalmente então você consegue através então de um scanner. Quando você for realizar então o escaneamento de sua imagem, você deve então atentar para que você não danifique ela ainda mais. Então o ideal é que você utilize um scanner de mesa. Durante então este processo é preciso prestar atenção a três áreas em particular: a resolução, a profundidade de cores e o descreen, que seria neste caso a remoção de moiré. A resolução então do scan deve ser alto bastante para que você possa ter bastante pixels para trabalhar. Em regra geral é o seguinte: escanear ao menos 2 vezes a resolução da imagem final que você pretenda criar. Dessa maneira, se a sua ideia for imprimir, por exemplo, uma foto restaurada, a melhor resolução seria 300 dpi. De modo então que o ideal seria escanear com 600 dpi e posteriormente então reduzir a sua resolução. A profundidade de cores então é medida em bits. Você terá a opção de escanear em 1 bit, que é preto e branco, 8 bits, escala de cinza ou cores limitadas, ou 24 bits. Para as fotografias, mesmo em preto e branco então, é melhor você utilizar o ajuste de 24 bits, de maneira que você consegue então capturar toda a informação cromática então disponível. Finalmente, caso o seu scanner tenha então esta opção, a de Descreen, que é a redução de moiré, você tem que utilizar ela, uma vez que ela vai ajudar então a reduzir o padrão reticulado, que fica visível então quando você escaneia um material, beleza? Bem, aqui nós vamos iniciar então duplicando esta nossa camada e vamos passar então a aplicar filtros. Neste caso então a aplicação de filtros ela depende muito do tipo de imagem que você tem, do tipo de resolução. Vamos deixar então a nossa imagem com atual pixels para que você possa visualizar nitidamente então a modificação que irá ocorrer com a utilização do nosso filtro. Vá então ao menu Filter e escolha Noise, Dust e Sketches. Aqui nós vamos regular para 4 e 21 e pressione OK então. Aqui eu vou estar alternando entre a imagem atual e a imagem inicial então para que você possa observar a diferença que ocorreu então após a aplicação do nosso filtro. Aqui é a imagem inicial e aqui é a imagem então após a utilização do filtro. Beleza? Bem, nós precisamos observar também que a partir do momento que nós passamos a utilizar filtros então, a nossa imagem começa a perder nitidez, ou seja, ela começa a ficar embaçada, como se estivesse fora de foco. Observem a imagem inicial detalhadamente então, para você perceber melhor então, observe os olhos. E agora a nossa imagem após a aplicação do filtro. Como você observa então, ela perdeu um pouco de nitidez. Logo, vamos até o menu Filter, Sharpen, um Sharp Mask. Aqui você poderá estar testando então esses ajustes. Nós vamos deixar o Amount em 50, Radius em 1 e Threshold em 0. Observe que se nós puxarmos o Threshold para a direita, a imagem fica mais embaçada ainda, então nós vamos deixar em 0. Aqui se nós habilitarmos e desabilitarmos então a prévia, você observa a modificação então após a aplicação do filtro. É apenas um pequeno detalhe, mas como diria então o Falcão, detalhes fazem toda a diferença. Então vamos clicar em OK. Aqui vale ressaltar então que esta imagem eu baixei ela a partir da internet para o tutorial. Logo ela está apenas com 72 dpi de resolução, que como sabemos então não é o ideal. Ideal que nós estivéssemos trabalhando aqui com 600, porém para fins então de tutorial, eu acredito que é suficiente então e que você consiga então compreender os princípios da restauração fotográfica. Vamos ajustar então o zoom aqui para que nós possamos então
trabalhar na parte externa da cena, ou seja, aquela onde não se encontra então a pessoa na fotografia, beleza? Nós vamos começar então corrigindo estas imperfeições aqui que nós encontramos no fundo da fotografia. Para tanto, nós vamos iniciar então trabalhando com a ferramenta Patch Tool. Então nós viemos aqui na barra de ferramentas, posicionamos então o cursor do mouse sobre a Spot Healing Brush, pressiono o botão esquerdo do mouse, mantenha mesmo pressionado e seleciono então Patch Tool. Bem, esta ferramenta ela trabalha com seleções então ao estilo da ferramenta laço, e ela então modifica uma área então mediante a substituição de pixels. Quando a mesma está selecionada, então na Options Bar nós temos então 7 alternativas. As 4 primeiras, que são então o modo de seleção normal, onde nós utilizamos uma única seleção, adição de seleções, exclusão de seleção e intersecção de seleção. Depois nós temos então as opções Source, Destiny e Transparent. Agora nós veremos então na prática como funciona cada uma destas. Estando então com o modo de seleção normal ativado, se nós fizermos uma seleção e em seguida fizermos uma segunda, ele desconsidera a primeira então e fica com a segunda. Se nós fizermos uma terceira, ele desconsidera a segunda e assim sucessivamente, ou seja, nós só poderemos ter uma seleção por vez. Se nós aplicarmos então em adicionar seleções, você poderá fazer uma segunda, uma terceira e assim sucessivamente. Bem, aqui se nós selecionarmos então o modo de subtração e fizermos uma seleção, e em seguida fizermos uma segunda, então ele vai desconsiderar a segunda. Porém, se houver uma intersecção entre duas seleções, então ele vai subtrair essa intersecção da primeira e vai manter então a parte que sobrar desta seleção inicial. E por último, se nós selecionarmos então o modo de intersecção, fizermos uma primeira seleção e uma segunda que não tenha uma parte então em comum com a primeira, ele vai apontar um erro. Então, ao fazer a primeira seleção e fazer a segunda com uma intersecção, então ele vai manter essa intersecção entre as duas seleções, beleza? Nestes nossos tutoriais nós estaremos utilizando então o modo de seleção normal. Bem, vejamos agora as 3 próximas opções que nós temos, iniciando pela segunda, que é Destination. Bem, primeiramente nós vamos então traçar uma seleção em torno de uma área então da nossa fotografia. Para fazer esta seleção, você clica com o botão esquerdo do mouse e mantém o mesmo pressionado enquanto você arrasta. Como nós habilitamos então esta opção central, nós vamos então arrastar os pixels desta área para uma outra determinada área. Clicamos então dentro da seleção, com o botão esquerdo do mouse, mantemos o mesmo pressionado, arrastamos esta seleção para o local desejado e ao soltar então o botão esquerdo do mouse, os pixels daquela área vão ser substituídos então pelos pixels que se encontravam dentro da nossa seleção, beleza? Bem, vejamos agora então como funcionaria a primeira opção. Vamos então voltar aqui para desfazer essa alteração, Ctrl Z, Ctrl Alt Z, Ctrl D. Agora, quando nós criarmos então a seleção, da mesma maneira que fizemos anteriormente, e arrastarmos ela, vai ocorrer o inverso, ou seja, a área onde você localizar por último a seleção, estes pixels vão substituir então os pixels que se encontram desta seleção. Observe. Beleza? Vamos então desfazer novamente, Ctrl D, Ctrl Z, Ctrl Alt Z e Ctrl D para desselecionar. Agora vamos habilitar a terceira opção, que é a opção Transparent. Observem que ela pode funcionar juntamente com a primeira ou juntamente com a segunda. Fizemos uma seleção, arrastamos então, e observem que a aplicação desta textura, no caso, ela vai se dar de forma transparente. O mesmo no caso nós estamos utilizando então a segunda opção. Beleza? Observem que nas 3 opções você tem então a possibilidade, vamos aqui voltar, de estar utilizando então
patterns, que são então padrões de textura. Beleza? Bem, agora que nós já vimos isto, vamos passar então a recuperar estas partes então da nossa fotografia, utilizando então a seleção normal e o modo Source. Beleza? Antes de iniciarmos, então, façamos apenas uma última observação. Observe que aqui eu selecionei então a ferramenta Pen, vou criar uma seleção e feita então uma seleção, poderia ter sido feita com a Pen como com qualquer outro, então qualquer outra ferramenta de seleção. Feito isto, você pode clicar então na Patch Tool e utilizá-la então normalmente como se essa seleção inicial tivesse sido feita por ela mesma. Beleza? Vamos passar então agora à prática.